sociais, a crença nos aspectos racionais, o desenvolvimento da classe burguesa e de seus negócios acabaram colimando na propagação de ideias iluministas. Estes acabaram triunfando, levados pela onda da Revolução Francesa. As práticas feudais que existiam naquele país tiveram um fim, o que estimulou a derrubada de regimes absolutistas mercantilistas em outras partes da América, onde novas formas de organização econômica e de poder político foram fundamentadas. A partir desse momento, opondo-se às ideias que sustentavam o absolutismo, o processo de consolidação do liberalismo político, bem como sua construção, foi iniciado, fatores que hoje representam uma ideologia referencial de democracia. O iluminismo foi um movimento contrário ao absolutismo e outras práticas da época que surgiram na Inglaterra, na França e na Holanda, durante a Idade Moderna. Seu objetivo era substituir a visão teocêntrica da Europa, que foi espalhada na Idade Média, por uma visão mais racional. A ideia dos pensadores iluministas era iluminar as trevas em que a sociedade vivia, cercada de mistérios e crenças religiosas. Essa nova visão trazia uma liberdade tanto na área política quanto na área econômica. Segundo eles, o homem foi impedido de evoluir, e através do iluminismo ele poderia ser impulsionado a investigar cientificamente e buscar respostas sobre perguntas que antes somente eram respondidas por meio da fé. No caso do iluminismo, o princípio da Idade Média a ser contrariado era de que as coisas aconteciam pura e simplesmente pela vontade divina. Logo, o iluminismo tinha tendências lógicas, buscava uma explicação científica para todo fenômeno percebido. Além disso, seus pensadores atuaram nas mais diversas áreas científicas: economia, filosofia, sociologia, física, etc. O iluminismo tornou-se intenso nesses países, ainda mais na França, e atingiu seu apogeu no século XVIII, sendo chamado de século das luzes. Essas ideias trouxeram seguidores e foram as principais motivações para o surgimento da Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Esse movimento também inspirou a Inconfidência Mineira no Brasil e a independência das colônias inglesas na América do Norte. Os iluministas acreditavam que o homem era bom e Deus estava dentro dele na natureza, sendo que o homem poderia encontrá-lo por meio da razão, vivendo uma vida reta e piedosa. Assim, eles rejeitavam algumas práticas do século como as ordens da Igreja Católica, o absolutismo do rei, os privilégios da nobreza e do clero, o mercantilismo e etc. A burguesia era a maior interessada nesse movimento social, pois eles teriam mais liberdade para ampliar seus negócios. O iluminismo trouxe crescimento e também com a Revolução Industrial mudaram significativamente a política. Como já foi dito, esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo tinha como apoio a burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou até mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Esses reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias neste período. São eles: John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Voltaire. François-Marie Arouet Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Montesquieu. Charles de Secondat-Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, defendeu a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é autor da obra O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. Quesnay. François Quesnay foi representante oficial da fisiocracia. Os fisiocratas pregavam um capitalismo agrário sem interferência do Estado. Adam Smith. Adam Smith foi o principal representante de um conjunto
de ideias denominado liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. A principal obra de Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura.